Abramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 19. Lucas 7 e 19. Pode ser a partir do versículo 18. Se você achou, diga amém. Diz assim: Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir e devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que estavam cegos. Então ele respondeu àqueles mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas do Evangelho do Reino são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos pelas Escrituras Sagradas. Te louvamos pela palavra, que é o próprio verbo vivo em nosso meio. Reconhecemos que estamos debaixo da tua autoridade. Senhor, que o nosso coração seja cheio do teu entendimento nesta noite. Queremos caminhar sobre essa verdade. Em nome de Jesus, amém. Tome seu lugar, querido, esteja à vontade. Eu desejo ser breve. Esse é um dos textos mais curiosos, porque se nós estivéssemos falando de uma pessoa que talvez tivesse vivido a experiência com Cristo de longe, de forma distante, nós teríamos até motivos plausíveis para entender o que se passou na mente e no coração de João Batista quando ele estava encarcerado. A palavra de Deus nos conta que, por conta de confrontar Herodes e a sua casa, por confrontar a sua conjuntura familiar, acaba que João Batista é preso. Nesse momento sua cabeça é pedida em uma bandeja, por conta da palavra que ele carregava, por conta daquilo que ele anunciava, por conta de como ele se movimentava e aquilo que ele estava prevendo de forma profética, pavimentando ou preparando o caminho do Messias. A gente vê que João Batista, ele realmente toma decisões radicais. Repita comigo: decisões radicais, de extrema mudança na sua vida. Você imagina que João Batista, ele era descendente da linhagem arônica, ele era, na verdade, um levita de fato, e ele escolhe não dar sequência dentro dos regimes religiosos ou sacerdotais, porque ele entendia que essa movimentação era uma movimentação ultrapassada e que uma nova aliança estava por vir e que ele precisaria ser esse arauto, essa voz que clamaria do deserto, preparando a vinda, a chegada do Messias. E a gente vê então que ele abandona as vestes talares, a gente vê que ele abandona todos os rigores que eram de direito, e ele vai então para o deserto, para um lugar onde ele estuda pontualmente as Escrituras, juntamente com os essênios, e ele acaba descobrindo que nos rolos de Isaías, o grande profeta messiânico, havia ali uma palavra profética predita a seu respeito. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu fui profetizado. É importante que você tenha essa clareza, que João Batista, ele se reconhece nas Escrituras e ele se vê como essa voz que realmente prepararia o caminho para a vinda do Messias.
E a sua relação com Jesus foi uma relação de muita proximidade, a ponto de que quando Jesus ele se apresenta, quando Jesus ele se expõe, João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele o reconhece dizendo que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Em outras palavras, João Batista estava dizendo: eu não sou digno de tirar o fundamento que ele está pondo, porque ele é o próprio fundamento. Ele está dizendo que ele não é digno de servi-lo, porque ele sabe que ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então naquele momento havia uma convicção inabalável, havia uma fé que era construída por meio das Escrituras, por meio da verdade, por meio de um ato de rendição total à vontade de Deus, a uma concepção de tradução de tempo, modo, de compreensão de estações, de movimentações. João Batista estava no lugar certo, no tempo certo, no momento certo e funcionando adequadamente à maneira de Deus. Quantos concordam? Então ele não tinha motivos plausíveis para que, quando estava preso, negasse Jesus ou tivesse dúvida daquilo que estava acontecendo, mas ele então duvida. Mas o que eu quero me ater nesse texto é justamente no momento em que Jesus devolve a pergunta. João Batista manda 2 mensageiros falarem com Jesus e perguntarem se Jesus era realmente o Messias, se ele era realmente o ungido de Deus, se ele realmente era o enviado do Pai, se ele realmente era quem ele pensava que Jesus era, porque as circunstâncias eram contrárias, eram desfavoráveis, nada estava acontecendo conforme planejado, alguma coisa de errado não estava certa, mas Deus havia apontado Jesus, mas ele estava com dúvidas agora de quem era a pessoa de Jesus. E Jesus devolve dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendo, os cegos estão vendo, os coxos estão se movimentando, os mortos estão ressuscitando, enfim, havia muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, muitos sinais. Mas existia uma frase aqui que é extremamente importante, que nós deveríamos guardar no nosso coração. Repita assim comigo: o evangelho do reino estava sendo pregado aos pobres. Você sabe como é que você modifica ou transforma uma geração? Pregando os fundamentos do evangelho do reino. Muitas vezes nós nos atemos às grandes movimentações, nós estamos conectados aos sinais, nós estamos nos norteando pelas coisas que fazem barulho, nós estamos nos guiando por situações que estão chamando a nossa atenção. E deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo o que Deus faz de importante, Ele nunca vai fazer no olho do furacão. Tudo que Deus constrói de novo, Ele constrói a partir da margem. Então pare de olhar com os teus olhos para o lugar onde todas as pessoas estão olhando, porque as pessoas olham circunstancialmente. E quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão dando resultado, quando os cegos estão vendo, quando os coxos estão andando, quando os mortos estão ressuscitando, então o nosso coração se alegra. Mas o importante, mais do que todas essas coisas, é saber que o evangelho do reino está sendo pregado, porque uma vez que o evangelho do reino está sendo pregado, os fundamentos corretos de Cristo estão sendo colocados, e as estacas corretas estão sendo fincadas, e aí então você não vai viver mais circunstancialmente, mas você vai viver uma vida no Espírito, com algo concreto, que vai muito mais além do que aquilo que os seus olhos humanos podem ver, do que aquilo que as suas emoções podem perceber, do que aquilo que a sua alma pode galgar, porque é algo que é eterno. Nós precisamos olhar para o evangelho eterno, nós precisamos estar com o nosso coração nesse lugar. E quando nós estamos diante do batismo ou diante da ceia, nós precisamos entender que são operações de fé. E quando você olha para o batismo, você diz: mas eu já vi muitas pessoas descerem as águas do batismo e fazerem milhares de coisas erradas depois disso. Eu já vi muitas pessoas participarem da ceia e o processo de participar da ceia não transformou a vida dessas pessoas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não é porque algumas pessoas fizeram algo que é santo, algo que é eterno, fizeram dessas coisas algo que é errado ou completamente fora dos padrões e dos princípios que Deus estabeleceu, que isso deixou de ser uma verdade.
Muitos dos nossos movimentos neopentecostais modernos, eles querem dar uma roupagem nova, uma cara nova, para tentar de alguma maneira enfeitar algo que não precisa de enfeite, para tentar decorar algo que não precisa de decoração, para tentar explicar de uma forma florida algo que precisa ser explicado de uma maneira simples. Então não é porque algumas pessoas fizeram coisas erradas com a verdade que ela deixou de ser verdade. Não é porque nós estamos vendo movimentos contrários àquilo que as Escrituras predizem que nós vamos deixar de acreditar nos fundamentos. Quando nós vimos um pedreiro trabalhar, e eu gosto muito desse texto que fala sobre os sábios construtores, porque eles trabalham remindo o tempo. E quando eu falo sobre isso, eu não posso deixar de pensar sobre o prumo de Deus que está sendo posto sobre a construção. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando você vê alguém construir um muro, vai chegar um determinado momento que, embora esse muro esteja torto, alguém vai colocar o prumo e vai perceber que esse muro está completamente torto ou fora do nível. Então o que vai ser feito? Vai ser tirado todas as fieiras de tijolos que foram colocadas, vai ser derrubada toda a argamassa que foi colocada, mas a única coisa que vai ser aproveitada ali vai ser o quê? O fundamento. Se o fundamento estiver correto, se o fundamento foi feito da maneira correta, o muro pode estar irregular, e você vai ter o trabalho de derrubar, você vai ter que ter o trabalho de destruir, você vai ter que ter o trabalho de arruinar, e depois edificar e plantar, mas esse trabalho vai ser um trabalho com o prumo de Deus, dentro das medidas exatas que Ele preconiza, que Ele pede. Então entenda uma coisa: Deus nesse tempo, Ele vai derrubar muitos muros que estão tortos, mas Ele vai preservar o fundamento. Porque se há um conselho que eu gostaria de compartilhar com o seu coração nesta noite, é: não olhe para as coisas que estão acendendo, não olhe para as coisas que estão iluminando, não olhe para as coisas que estão chamando a sua atenção, não olhe para os grandes movimentos. Comece a voltar o seu olhar para os fundamentos, comece a olhar para as coisas que para muitas pessoas não importa, comece a olhar para coisas que talvez estejam escondidas, estejam nos bastidores, estejam ocultas. Eu gosto de lembrar do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando ele diz: olha, não sabendo o mestre Sala sobre a transformação da água em vinho, mas sabiam quem? Os serventes, porque aqueles que estavam lá atrás na festa, eles buscaram as 6 talhas, eles esvaziaram as 6 talhas que eram usadas para a purificação dos judeus, e eles viram que durante o trajeto, a água que eles colocaram foi transformada em vinho, e algo novo aconteceu ali. Porque nós precisamos voltar a olhar para coisas que muitas pessoas não olham, a enxergar coisas que muitas pessoas não enxergam, porque os fundamentos não podem ser trocados, os fundamentos não podem ser mudados. E Deus vai nos surpreender. Repita assim comigo: Deus sempre trabalha de maneira inusitada. Sabe de uma coisa? Nós já estamos automatizados, ou nós já estamos vivendo no piloto automático, porque nós aprendemos a maneira certa de orar, a maneira certa de adorar, a maneira certa de se chegar a Deus, a maneira certa de estabelecer um devocional. Eu não digo para que você não tenha uma rotina, eu não digo para que você não tenha isso incrustado dentro do seu coração e transforme isso num estilo de vida, num hábito da sua existência, numa forma de você viver. Você precisa disso, eu preciso disso, nós como igreja precisamos ter isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele ainda precisa nos surpreender. E nós estamos muito metodológicos, nós estamos muito criteriosos. Nós deveríamos deixar um pouco mais de liberdade para a ação do Espírito. Nós deveríamos dar um pouco mais de liberdade para Jesus trabalhar o que precisa ser feito. Nós precisávamos dar mais liberdade para que o céu pudesse falar ao nosso coração e nós pudéssemos cooperar com a missão de Cristo. O problema é que nós não queremos abrir mão da nossa missão pessoal para abraçar a missão que Jesus tem. E aí, quando nós saímos do controle, quando nós perdemos o controle, tudo fica mudado, tudo fica transtornado. Sabe que antes de nós cantarmos essa canção, eu passei o papelzinho aqui para o Duda, e eu olhei o Duda olhando a letra e olhando para mim, olhando a letra e olhando para mim, e eu acho que ele estava pensando assim: o Jackson me colocou no buraco porque eu nunca cantei essa música, eu nunca tirei essa música.
Mas eu acredito que é justamente isso que Deus quer fazer com a gente, porque sabe o que acontece? Nós gostamos tanto de ter o controle da situação, nós gostamos tanto de tomar as rédeas da vida, que quando as coisas fogem do nosso controle, inevitavelmente a nossa mente, ela cria subterfúgios para assumir novamente o comando, e nós queremos ter tudo debaixo da nossa rédea e das nossas mãos, e Deus quer que nós percamos o controle. Mas que vida é essa, pastor Jackson? Sim, os teus pés precisam estar cravados no fundamento, mas a sua mente precisa estar livre para que o Senhor opere por meio dela. E aí o seu coração vai estar no lugar certo, ele vai ter a mesma distância dos seus pés que estão cravados sobre os fundamentos imutáveis que são Cristo, e a sua mente vai estar livre para operar de acordo com a missão que Ele estabelecer. E aí o seu coração, ele vai ter o comando correto para você começar a se locomover debaixo do Espírito da nova aliança. E como é que o Senhor ativa isso em nós? Preparando um banquete. Repita comigo: preparando o banquete. Então nós precisamos entender que a nossa visão, ela não pode estar sobre as coisas erradas, mas ela precisa estar sobre as coisas que estão sendo construídas. Repita comigo: Deus ainda não acabou a sua construção. Ele disse que Ele é fiel para concluir a boa obra até o último dia. Então Ele está ainda em processo de construção daquilo que Ele deseja promover para a próxima temporada. E uma das palavras que Deus tem trazido ao meu coração, e que foram muito fortes agora nesses dias que nós passamos no Nordeste e no Sertão, são duas palavras: zelo e devoção. Zelo com os pés, para que nós possamos cuidar dos fundamentos, e devoção para o nosso coração e a nossa mente, para que possamos acessar lugares proféticos em Deus. Quando nós enxergamos a ceia, nós temos alguns problemas com ela. O primeiro deles é que muitos de nós acabamos olhando a ceia como algo ritualístico, algo litúrgico, algo que já faz parte do cotidiano, de uma rotina, de algo que se tornou até parte da nossa religiosidade. Quantos concordam? Muitas pessoas vêm para o culto de ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Muitas pessoas vêm para a igreja para um culto de ceia sem entender exatamente o que estão fazendo quando participam desse momento. A outra questão é muito mística. Muitas pessoas, elas ainda estão com o pé na transubstanciação mística do corpo e do sangue de Cristo, e nós ainda temos esse momento como um momento muito eteral, muito espiritualizado. Temos uma visão muito mística, muito etérea sobre esse momento. Mas Deus quer que a gente olhe para esse momento, enxergando que esse momento da ceia, ele participa de uma vivência prática, porque o corpo está sendo partido e o sangue está sendo bebido. Você imagina o que é para uma sociedade altamente preconceituosa ouvir um homem falar que a carne dele é pão para se comer e o sangue dele é bebida para se beber? Obviamente nós pensaríamos em canibalismo, obviamente nós pensaríamos em vampirismo, obviamente nós pensaríamos em algo demoníaco, mas nós estamos falando de algo que faz parte da nossa vida prática. Porque quando a gente fala de uma ceia onde o corpo é partido, nós precisamos entender que isso faz parte da nossa história. Repita assim comigo: o corpo é partido quando eu sou partido. Então entenda que são nos relacionamentos onde nós somos feridos, onde nós somos machucados, onde nós somos maltratados, onde nós somos perseguidos, onde nós somos frustrados, onde nós somos decepcionados. Mas é nesse mesmo lugar, ao sermos partidos, que o Senhor começa a brotar dentro de nós as posturas de Cristo, como misericórdia, como amor, como perdão, como compaixão, como algo que vai muito mais além do que os nossos sentimentos e as nossas emoções, a ponto de nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. E isso é um pão que se parte, um pão que quando está na cruz olha para aqueles malfeitores e diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, e de fato não sabiam. Nós precisamos encontrar esse lugar onde nós também somos partidos como o filho coletivo. Nós somos partidos como o corpo místico de Cristo. Nós somos partidos como parte integrante de quem Ele é,
Quantos me entendem? Da mesma forma, quando o sangue é bebido, nós entendemos que esse sangue sacrificial, ele corre nas nossas veias. Talvez você olhe para a sua família e entenda uma série de maldições hereditárias, de iniquidades geracionais, de perseguições que são ligadas à sua construção epigenética, à sua formação dentro da sua casa, na sua família. Mas deixa eu lhe dizer, todas essas coisas elas podem ser resolvidas quando o sangue vicário e expiatório que foi derramado na cruz do Calvário, ele é de fato e de verdade derramado sobre as nossas vidas, porque o nosso espírito, ele foi regenerado e foi livre da morte no momento em que nós confessamos a Jesus. O nosso corpo, ele pode se render e se prostrar diante da cruz de Cristo e receber a cura, e a nossa alma está sendo restaurada dia após dia, e só existe esperança para nós, porque o sangue está se locomovendo, porque o sangue está fluindo, porque o sangue está se movimentando. E esse momento do corpo e do sangue de Cristo, essa vivência prática como igreja, nos relacionamentos, na verdade, acaba sendo para mim a área de defesa do nosso organismo, ou a área imunológica do nosso corpo. Porque quando nós participamos disso e temos consciência de que nós precisamos limpar os nossos corações, limpar as nossas mãos, e quem faz isso é o processo de Deus nas nossas vidas, tudo muda. E aí eu já quero ir com vocês para o texto de 1 Coríntios. Coloca lá para mim, 11:23. Isso. 1 Coríntios 11:23. Que vai nos dizer assim: não, 2 Coríntios, desculpa. Vamos pular um pouquinho mais. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas em vez de apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra e enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, que não se escandaliza, que não me queime por dentro. Até aqui, eu quero compartilhar com vocês esse episódio da vida de Paulo, onde ele começa a trabalhar com os coríntios, falando sobre a sua odisseia, ou falando um pouco sobre a sua missão, ou sobre todos os eventos que aconteceram durante o trajeto da construção do ministério de Cristo na sua vida. E quando nós olhamos para cá, nós deveríamos nos sentir envergonhados, porque muitos de nós não passamos nem um terço, ou nem uma metade daquilo que Paulo ele vivenciou, ou daquilo que Paulo passou. Mas nós, talvez, começamos a dar muito valor, ou dar uma expressão muito volumosa para coisas que são fúteis, para coisas que são passageiras, para coisas que são momentâneas, para coisas que são circunstanciais. Porque essas coisas que acontecem na nossa vida, elas vão passar. Essas coisas que acontecem na nossa rotina, elas vão acabar.
E nós precisamos estar atentos para saber que o nosso coração não pode estar nos períodos turbulentos da vida. O nosso coração não pode estar nos vales onde nós passamos por privações. O nosso coração não pode estar no momento de uma doença, no momento de uma privação, no momento da dor, no momento da depressão, no momento da tristeza, porque talvez nós tenhamos uma ideia tal qual João Batista teve na prisão em relação ao Evangelho de Cristo. Nós vamos entender que talvez por conta de todas essas situações e circunstâncias, nós não estejamos vivendo o Evangelho verdadeiro. Mas o Evangelho verdadeiro, ele é vivido por mais que essas coisas aconteçam na nossa vida. Repita assim comigo: por mais que as situações complicadas, elas aconteçam na nossa vida, nós precisamos entender que esse ainda é o Evangelho de Cristo. E essas situações fazem parte da nossa construção. Sabe, queridos, quando eu vejo, quando nós transitamos por situações delicadas, complicadas, complexas nas nossas vidas, nós estamos construindo um repertório necessário para uma nova temporada que há de vir. Nós estamos escrevendo uma história juntamente com Cristo. Paulo aqui, ele está dizendo para as pessoas que ele passou muitas situações complicadas, mas isso não foi motivo algum para ele parar de acreditar nas coisas que são rudimentares, ou que são fundamentais, ou que são basilares em relação ao Evangelho de Cristo. Quantos estão comigo, digam amém. E aí nós podemos falar sobre a ceia. Repita comigo: falar sobre a ceia. Quando Paulo ele vai falar sobre a ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. É importante a gente pensar nessas duas palavras, porque eu recebi. Na tradução original, essa palavra receber, ela fala assim: alguém de fato transmitiu algo para mim a ponto disso se fundir comigo e se tornar parte da minha vida. Quando nós recebemos algo da parte de Deus, aquilo se interioriza em nós e começa a fazer parte da nossa própria identidade. E aí ele diz: por isso eu vos entreguei. O que é entregar do ponto de vista de Paulo, escrevendo sobre a ceia? É dar a custódia, dar a responsabilidade de algo extremamente importante, de algo relevante para alguém maduro que possa cuidar. Só que sabe o que tem acontecido hoje? Há pessoas que entregam aquilo que não recebem. Quando nós não temos consciência do que é vivenciar o Evangelho na íntegra, quando nós não temos consciência exata do que é participar do corpo e do sangue de Cristo, quando nós não discernirmos o que é o corpo e o sangue de Cristo, sabe o que acontece? Nós não estamos aptos a entregar aquilo que recebemos. Só pode entregar aquele que recebeu. Porque uma vez que eu recebo, eu me torno parte daquilo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é pelo poder da sua palavra, é pela palavra do seu poder. Por que eu faço essa distinção entre os termos? Porque o poder da palavra tem sido ensinado em muitas imersões no dia de hoje, para que você acredite e entenda que a palavra, a confissão da palavra positiva pode mudar circunstâncias e situações. Mas não é o poder da palavra que muda, é a palavra do seu poder, porque toda palavra está conectada a um governo, toda palavra está conectada a um trono, toda palavra está conectada a um poderio. Entenda uma coisa, quando Eva foi falar com a serpente, o desejo da serpente era ser tal como Deus era. E por que então que se gerou no coração de Eva o desejo de ser como Deus era? Porque quando ela ouviu a palavra, ela se conectou ao poder que estava por detrás da palavra. O grande problema é que nós estamos recebendo a palavra errada de pessoas que estão conectadas ao poder errado. Porque aquilo que te movimenta é o poder que te alimenta. Então nós precisamos entender que o Senhor, na noite em que foi traído, Ele repartiu o pão, Ele repartiu do sangue. Na noite em que Ele foi traído, repita assim comigo: assim como Paulo,
Eu não posso permitir que as circunstâncias emocionais venham interferir na minha decisão espiritual. Muitas vezes, por conta de estarmos com o coração abalado nas relações, muitas vezes por conta de estarmos feridos nas relações, muitas vezes por conta de estarmos distanciados uns dos outros, muitas vezes por conta de nós não termos liberado os perdões devidos, muitas vezes porque temos relacionamentos que ainda estão entruncados. Essas circunstâncias emocionais, elas acabam atrapalhando o processo espiritual de um rudimento extremamente importante, de um fundamento extremamente relevante para a vida da igreja. E deixa eu lhe dizer uma coisa, existe uma grande diferença entre frustração e decepção. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso: há uma diferença entre frustração e decepção. Eu posso até me frustrar com as pessoas, porque você já tentou tirar pirulito da mão de criança? Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai esbravejar. Por quê? Porque ela está frustrada. Algo tão doce, tão delicioso, que estava tão divertido, de repente arrancado das mãos dela, obviamente que ela vai se frustrar. Assim, quando nós somos infantilizados, quando nós crescemos, mas não amadurecemos, quando alguma coisa que nós amamos muito é arrancada de nós, nós nos frustramos. Mas nós não podemos deixar que isso desça ao coração, porque uma vez que a frustração desce ao coração, ela se torna decepção. E qual é o problema da decepção? É porque eu deixo de acreditar, eu deixo de ter esperança, eu deixo de enxergar algo novo, eu deixo de vislumbrar novos dias, eu deixo de aprender que Deus quer me condicionar a novas realidades, que Deus está abrindo novas oportunidades, porque eu me prendo e me encarcero dentro das minhas próprias feridas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: assim como Jesus, só quem foi traído poderá ser repartido e se preparar para ser moído. Sabe de uma coisa? Nós achamos que o grande problema da nossa vida é quando nós somos traídos, quando nós somos enganados, quando nós somos ludibriados, quando nós somos trapaceados. Mas deixa eu lhe dizer, esse não é o problema, porque se isso não acontecer na sua vida, infelizmente o caráter de Cristo não vai ser impresso na sua identidade. Se isso não acontecer na nossa vida, nós não vamos aprender a ser como Jesus, perdoadores, amorosos, misericordiosos, compassivos. Não vai ser gerado em nós o coração de Cristo, capaz de olhar para as pessoas e poder acreditar que é possível reconstruir, que é possível rever, que é possível fazer a história acontecer de mãos dadas. Porque o futuro é bem pior do que a gente imaginou, ou é bem pior do que a gente passou. É bem pior do que ter sido traído, ultrapassado, ludibriado, caluniado. É bem pior, porque o futuro é ser moído. Então só quem foi traído pode repartir, e só quem reparte pode ter a honra de ser moído. A Bíblia diz que nós precisamos ser participantes da glória de Deus, mas Paulo nos diz que nós também precisamos ser participantes das suas aflições. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que porque estamos passando momentos difíceis, Deus não está perto? Quantas vezes nós achamos que na nossa vida, porque nós não estamos vivendo a vida que nós sonhamos, que nós idealizamos, que nós planilhamos, que nós projetamos, e olha que essa fase do ano é a fase que todo mundo pega a agenda e começa a escrever todos os seus sonhos e projetos para 2025, e aí quando não acontece do jeito que a gente espera, a gente acha que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que Deus largou de mão, que Deus não olha mais para a gente, que Deus está indiferente. Não, você foi traído, mas você foi repartido, e por isso você precisa ser o quê? Moído, até que não sobre mais nada de nós, e apenas Cristo possa viver a partir de nós. Todas essas circunstâncias, elas foram permitidas, todas essas circunstâncias, elas foram um acesso que Deus te deu a entrar num lugar novo, para que o caráter dele fosse gerado em você. E quando ele diz, isso é o meu corpo, essa palavra no grego, ela é touto, ou seja, ela na verdade é uma palavra que pode ampliar muito mais a nossa visão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ele já está acabando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a palavra touto, ela faz com que a gente amplie a visão. Eu não sei se você já teve a percepção de alguém trazer alguma coisa para você ver e colocar aquilo diante do seu nariz.
Como é que você vai enxergar os detalhes daquilo se você não afastar um pouco mais para olhar o quadro inteiro? Então essa palavra ela nos dá uma indicação. Quando ele diz, isso é o meu corpo, quando ele pega o pão, ele não está falando só do pão, ele está falando da mesa, onde havia o traidor, onde havia o enganador, onde havia o incrédulo, onde havia o desistente. Ele estava dizendo, nessa mesa dos imperfeitos, nessa mesa dos improváveis, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o corpo de Cristo. Improváveis, imperfeitos, falhos, limitados, todos nós somos merecedores e dignos, porque Ele nos fez merecedores e nos dignificou através do seu sacrifício na cruz. E aí ele diz, ele deu graças, repita comigo, dar graças. Dar graças quando a sua conta bancária está cheia é fácil. Dar graça quando a sua esposa não está na TPM é muito lindo. Dar graça quando a sua sogra não vai te visitar é maravilhoso. Dar graças quando o seu vizinho não põe funk alto às 10 da noite é mais lindo ainda. Mas dar graças no dia da angústia, dar graças no dia mau, dar graças no dia que você sabe que você foi traído, que você foi enganado, que você foi ludibriado, que você foi abusado, que você foi enganado. Dar graças nos momentos mais difíceis talvez seja o maior desafio de nós cristãos. Darmos graças ao Senhor pela cruz, darmos graças ao Senhor por sermos moídos, darmos graças ao Senhor por sermos repartidos. E ele diz isso, fazei isso em memória de mim. Por que ele diz memória? Essa palavra memória, eu gosto muito de lembrar dela porque o pastor Lapa gosta muito de usar essa palavra, que é a palavra grega anamnese, que é a palavra usada quando os psicólogos e terapeutas vão fazer, um médico ou qualquer alguém, agente da saúde, vai fazer uma leitura geral de como está o estado clínico do paciente. E ele precisa fazer anotações ricas sobre isso, é uma análise profunda. E quando nós fizemos em memória do Senhor, a gente precisa fazer uma análise profunda. Repita assim comigo, eu preciso me analisar profundamente, e eu preciso analisar profundamente esse momento. Não pode ser mais um dia no seu calendário, não pode ser o primeiro domingo do mês ou a primeira segunda-feira do mês. Precisa ser o dia que você analisa, o dia que você se aprofunda, o dia que você sonda, o dia que você traz à memória, não só o que ele fez, mas o que nós fizemos, como corpo de Cristo. E ele diz assim, você precisa memorizar para quê? Para anunciar, repita comigo, anunciar. E aí, Fábio, eu gosto dessa palavra, porque anunciar aqui, ela tem um teor muito profético, porque é uma palavra que ela está no gerúndio, é uma palavra que no grego ela diz, é como se você estivesse anunciando ou revelando um segredo diariamente até que ele venha. Olha só que exercício profético que é a ceia, revelar a Cristo todos os dias até que ele venha. Quando você participa, você está anunciando a Cristo. E quando ele diz, até que eu venha, essa palavra, ela é muito importante. Coloque a mão no seu coração. Quando a Bíblia, repita assim comigo, quando a Bíblia diz até que eu venha, essa palavra significa até que ele venha a ser. Você já parou para pensar? Até que ele venha a ser. Até que ele venha a ser, ou seja, ele está se tornando algo em mim e eu estou me tornando algo nele. Nós estamos fundindo as nossas identidades, nós estamos provocando uma fusão de identidade. Entenda isso comigo, até que ele venha a ser. Se ele ainda não é o meu Salvador, que ele venha a ser. Se ele ainda não é o meu libertador, que ele venha a ser. Se ele ainda não é o meu mestre, que ele venha a ser. Que se ele ainda não é o meu Senhor, que ele venha a ser. E aí eu entendo o que é perder a minha própria vida para ganhar a vida dele. E é nesse momento que tudo acontece, porque eu consigo ligar o passado, o presente e o futuro. Eu consigo trazer a memória do passado, anunciar no presente a realidade presente de Deus, e eu preciso também apontar para o futuro, naquilo que eu estou me tornando para o grande dia do Senhor. Sabe, queridos,
isso leva em conta toda a história da sua vida. Você pode contar episódios fatídicos, terríveis da sua ancestralidade, das pessoas que vieram antes de você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você participa da ceia, o poder da ceia, ele é tão eterno que ele é atemporal. Ele pode curar o seu passado, as coisas antigas, as coisas passadas. Ele pode te realinhar no presente e ele pode te apontar para um lugar eterno, no futuro, seguro, na palma das mãos de Deus. Vamos participar da ceia? Amém? Com essa consciência? Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, que você ponha a mão no seu coração. Nós queremos chamar os irmãos que vão nos ajudar nesse momento em que nós vamos distribuir a ceia, o pão. E que nesse momento a gente possa fazer essa análise profunda. Cada um analise ou anamnese a si mesmo. Cada um faça um levantamento responsável de como está o seu coração. Cada um analise como tem se comportado, como tem vivido, como tem se relacionado, como tem estado. Cada um analise se de fato as suas ações, suas atitudes, sua vida tem expressado a Cristo. Vamos lembrar: pastor, mas o senhor não sabe, eu fali. Pastor, o senhor não sabe, mas o meu casamento acabou. Pastor, o senhor não sabe, mas o meu filho está doente. Pastor, você não sabe, mas tudo que eu tinha de promessa de Deus parece que se esvaiu. Pastor, parece que eu não consigo mais enxergar o dia de amanhã, a esperança. Lembre-se, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios: eu sofri, eu padeci, eu passei por várias situações, mas o suprassumo dessa expressão é: eu não desisti, eu permaneci. Eu não gosto de fazer apologia a Paulo Freire. Talvez vocês já devam pensar por quê. Mas Paulo Freire, ele tem uma frase que eu gosto muito, de que nós deveríamos trocar a palavra esperar por esperançar. Porque quando nós ativamos a esperança, nós aguardamos em Deus e a ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque nós cremos que a gente pode alcançar um lugar no Senhor. Então nós não estamos hoje fazendo nenhum movimento ritualístico, religioso ou litúrgico. Nós estamos fazendo um movimento espiritual para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Será que você tem sido parecido com Jesus? Será que eu tenho sido parecido com Jesus? Será que as minhas atitudes, será que as suas atitudes, elas refletem a Cristo? Será que as nossas relações, elas refletem Jesus? Sabe, quando as pessoas se aproximam de nós, ou quando elas estão perto do nosso coração, quando elas sentam à mesa conosco, quando elas nos ouvem, quando elas se relacionam conosco, o que é que nós deixamos na vida delas? Eu não falo de nós deixarmos a nossa marca pessoal na vida de ninguém, mas nós precisamos deixar na vida delas as marcas de Cristo. Assim como Paulo disse: eu trago em mim as marcas de Jesus. Quando você se relacionar com as pessoas, deixe na vida delas as marcas de Jesus. Pastor, mas está difícil, porque eu estou sendo perseguido, caluniado, porque eu estou sendo humilhado, porque eu estou sendo espremido, porque eu estou sendo exposto. Todo esse processo, de fato e de verdade, foi permitido e é necessário para que Cristo, Ele viva em você, e você mesmo encontre um lugar de morte, sepultamento e ressurreição. Ele nos leva a esse ambiente, Ele nos leva a esse lugar. Amém? Todos receberam? Se você recebeu, fique de pé. Quem não recebeu, levante sua mão lá no alto, que alguém da equipe vai levar até você. Isso. Aleluia.
Levante o pão aos céus. Pai, nós te damos graça, porque estamos sendo moídos. Te damos graça porque quando somos moídos, nós podemos ser repartidos. Te damos graça porque quando somos traídos, nós podemos ser repartidos. E quando nós somos repartidos, nós somos moídos. E quando somos moídos, não sobra absolutamente nada daquilo que é humano, natural, carnal, terreno, diabólico. Mas o que resta, o que sobra, é o Senhor a partir de nós, é o Senhor nas nossas entranhas, é o Senhor no nosso falar, o Senhor no nosso agir, o Senhor no nosso pensar, o Senhor no nosso relacionar, o Senhor na nossa vida de diária, ordinária e cotidiana. O Senhor. Por isso nós te damos graça, Senhor, pelas perseguições. Nós te damos graça pelas traições. Nós te damos graças pelos enganos. Nós te damos graça por todas as coisas difíceis, complicadas, complexas que tivemos que transitar, porque todas elas nos fizeram ficar mais parecidos contigo. Porque no lugar da humilhação há uma restauração. Há esperança para a árvore mesmo que cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Viçosa, ela ainda renderá e dará frutos na estação própria. Por isso, nós agora repartimos. E participe do pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante seu cálice. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício vicário expiatório, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio dele nós somos justificados, temos livre acesso ao lugar santíssimo, à sala do trono. Obrigado por ter rasgado o véu de alto a baixo. Obrigado por nos dar, Senhor, liberdade de encontrar o teu coração. Obrigado por estabelecer conosco uma relação de intimidade. Mas que nós não façamos isso pautados no nosso egoísmo, no nosso individualismo, mas que possamos fazer isso de maneira coletiva, plural, inclusiva, enxergando o outro como a extensão de nós mesmos. Porque o Senhor estabeleceu um tripé para o amor: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nessa noite nós queremos deixar o sangue correr. E eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é o sistema imunológico que Deus usará para trazer cura para a minha vida. Aleluia! Nós te rendemos graça pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós te damos graça por esse ato eterno que nós nesta noite celebramos. Por isso participe do sangue de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.